uma visão diferente, uma visão nova do Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Leiamos a palavra de Jesus. Mateus 6, 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Vamos orar. Pai amado, é o momento da tua palavra, é o momento do milagre, pois o milagre acontece enquanto o Senhor fala. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha cabeça e a cabeça dos ouvintes. Eu determino e declaro o domínio de Jesus nesse lugar, porque a sua palavra está sendo pregada. Eu declaro que Jesus, somente Jesus, domina esse momento, essa atmosfera. Toda a atenção nesse lugar fica presa em Jesus. Eu decreto mais uma vez, toda a atenção nesse lugar fica presa em Jesus e na sua palavra. Sejam amarrados todos os espíritos que tinham um propósito de roubar a palavra essa noite. Está cancelado. Eu queria que a igreja orasse comigo, fechando os portais que foram abertos nesse dia. Nós pedimos perdão pela cidade, nós pedimos perdão por todos aqueles, Senhor, que têm aberto porta para os demônios nesse dia, mas nós pedimos perdão como igreja. Fecha as portas agora, sejam fechados os portais espirituais que o inimigo quis abrir nesse dia, mas nós os fechamos na autoridade do nome de Jesus. Eu reclamo as legiões do Senhor para descer em Chelsea, em Boston, em Malden, em Somerville, em todas as cidades ao nosso redor. As legiões do Senhor desçam nesse lugar. Protejam o propósito do Senhor na cidade. Seja protegido o propósito do Senhor na cidade. Obrigado, Jesus. Alguém diz comigo, eu recebo essa palavra no meu espírito. Muito bem. A candeia do corpo são os olhos, é o que Jesus falou no versículo 22. O Espírito Santo começou a falar comigo nesse texto e ele começou a falar estas coisas. A luz do corpo são os olhos. E o que determina onde o corpo vai são os olhos. Porque o corpo só vai na direção onde há luz. Você imagina se você estiver num túnel, tudo escuro, alguém sempre fala a expressão, uma luz no fim do túnel. Porque você fica procurando, não é as trevas onde você está, mas você fica procurando uma brecha de luz, uma fresta de luz. E se aparecer uma fresta de luz em algum lugar, se for nessa direção, você vai nessa direção. Se for nessa direção, o corpo vai nessa direção. O corpo não vai em outra direção que não for a direção da luz. O corpo anda na direção da luz, entendeu? Imagine então que o corpo, ele é completamente escravo dos olhos. Queria que você pensasse nisso. Se você pensar bem, nós somos escravos do nosso foco. Mais uma vez, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O corpo é escravo dos olhos. O corpo não pode fazer nada sozinho, ele não pode nem escolher para onde ir, porque o corpo sempre vai escolher a direção onde os olhos enxergarem alguma luz. Preste atenção, porque o Senhor é algo profundo que Ele quer falar conosco hoje. Nem que seja uma luz errada. Se você estiver no fim do túnel e aparecer uma luz errada, uma luz falsa, o corpo vai seguir aquela luz. Porque o corpo é escravo da luz. Nosso corpo não segue as trevas. Ele não segue trevas. Se você estiver num lugar escuro, você fica com medo, você procura luz. Onde é que tem uma sombra de luz em algum lugar? Porque o seu corpo está sempre procurando a luz. O corpo não segue as trevas. Ele segue a luz que ele tem. Ele segue a luz que ele tem. E aqui está uma coisa. Não tem como o físico escapar do psicológico. Porque o físico, que é o corpo... Eu quero ir devagar com vocês, porque às vezes é difícil entender o começo da mensagem, o fio da meada que o Senhor me puxou. É justamente a dependência do corpo está nos olhos. O corpo é dependente dos olhos. Então, o psicológico, isso é, o corpo, que é o físico,
ele está preso ao psicológico, porque quem enxerga é o psicológico. Você enxerga com os olhos da alma. É os olhos da alma que enxergam as coisas. E os olhos do espírito. Quando não tem espírito, só a alma que enxerga. O espírito está cego. Tá? Mas são a luz dos olhos da alma e nos olhos do espírito que vai guiar o corpo. Então, o corpo, ele fica preso na luz que ele tem. O psicológico é a visão da alma, é o foco da alma. E aqui, o Senhor me lembrou desse fenômeno aqui, das doenças psicossomáticas. Psicossomática são duas palavras gregas. A primeira, psico, quer dizer mental ou psicológico. Soma é a palavra grega para corpo. Então, psicossomática são problemas físicos causados por sofrimentos psicológicos. Então, presta atenção, por que o corpo está sofrendo ali? Ele está sofrendo por causa do que a alma vê. O corpo está seguindo os olhos da alma. Se a alma está vendo dor, o corpo vai sofrer, porque o corpo é escravo da visão dos olhos. O corpo, ele apenas segue o psicológico e o espiritual. Por isso que o Senhor nos pediu para a gente checar o nosso foco, e Ele está fazendo isso em nós, porque Deus está querendo trazer saúde na igreja. Não é só saúde física, mas a saúde, ela começa com a saúde psicológica, o que a alma vê e o que o espírito vê. Eu fiz uma pequena lista das doenças psicossomáticas. Quando tem uma dor na alma, pode dizer que tem uma treva na alma, que os olhos estão vendo trevas. E deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu até voltar aqui, para você não ficar olhando para as doenças ali. Jesus falou que se a luz dos teus olhos forem boa, o teu corpo todo será iluminado. Eu vou para esse ponto daqui a pouquinho. Mas se a luz dos teus olhos forem má, todo o teu corpo será tenebroso. Presta atenção, o corpo, coitado, ele paga o preço. Porque essa alma, misericórdia, essa coitada, dessa pobre, dessa alma, ela só vê trevas. Ela só vê amargura, ela só vê problema, ela está vendo uma perspectiva negativa, medo, ansiedade. Esses são os olhos da alma. Então, a luz que está nos olhos da alma agora são trevas. É por isso que o coitado do corpo vai chegar aqui. Ele vai ter artrite, aí vai tomar remédio, fazer injeção e fazer não sei um monte de coisa, mas não resolveu o problema da alma. Enxaqueca, alergias alimentares, alergias respiratórias. A pessoa está lá no médico tomando spray e fazendo não sei o que, alergias da pele, impotência sexual, depressão, ansiedade, câncer. Essas são algumas das doenças do corpo, que o corpo está sofrendo, ele está pagando pelo que os olhos da alma estão vendo. Uma outra expansão dessas doenças é a seguinte: no sistema circulatório, essas doenças podem aparecer como dor no peito, palpitações do coração, pressão alta. Tá? No sistema respiratório vai aparecer como falta de ar, sufocamento. A pessoa não está doente, mas a alma dela que está doente. Os olhos dela estão vendo coisas tão negativas que o estômago está tendo dor, queimação, náusea, gastrites e úlceras gástricas. No intestino pode chegar a dar prisão de ventre, diarreias. Esse é um pequeno número de doenças psicossomáticas. Mais uma vez, deixa eu ler o verso novamente. Você vai ter uma nova visão de Mateus 22, 6, 22. Vamos lá. A candeia do corpo são os olhos. Por que do corpo? Até me parece que Jesus está preocupado com o corpo nesse versículo. A candeia do corpo são os olhos, e de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Isso ele andará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, como é que pode a luz que há numa pessoa serem trevas? Eu vou explicar isso. Então, quão grandes trevas elas serão? Nessa noite, mais uma vez o Senhor está pedindo para a gente analisar o foco da alma. Por isso que nós estamos aplicando o sangue de Jesus em nossa mente nesse jejum, para apagar as memórias do passado. Porque a alma fica presa em dores, a alma fica presa em amarguras, tristezas que já passaram, a alma
sempre se dói com decepções, com mágoas, invejas, frustrações. Todos passamos essas coisas. É importante demais que você esteja desligado dessas coisas. Você tem certeza que já desligou sua alma dessas coisas? Você tem certeza que já virou o visor da sua alma desse painel? Eu vou falar, ontem nós estávamos ministrando numa pessoa, tá? Nós estávamos conversando com um pastor, né? Eu e a pastora, nós estávamos conversando com um pastor que teve uma experiência de primeiro pastorado numa determinada cidade. Eu não vou falar qual é a cidade. E ele ficou muito traumatizado com aquela experiência, porque foi a primeira experiência e as pessoas que moravam naquela cidade, faziam parte daquela igreja, era de uma outra etnia. E eles rejeitavam esse pastor e ele teve muita dificuldade. Foi o primeiro pastorado dele e ele ficou super traumatizado. Ele pediu para o pastor-chefe dele, que era um pastor americano, esse pastor era um pastor brasileiro, mas ele pediu para o chefe dele tirar ele daquela igreja. E ele, de fato, parou de pastorear aquela igreja já há mais de 3 anos. Ele foi para uma outra cidade, right? E ele está nessa nova cidade, não como pastor, mas como pintor. Ele está lá como pintor, no entanto, ele é um pastor. E à medida que eu e a pastora conversávamos com ele, o Espírito Santo falava para mim assim, pergunta para ele se ele é pastor, se ele se vê como pastor ou como pintor. Aí ele começou, não, eu sou um bom pintor. Eu falei, não, o Senhor está falando que você é um pastor. Que você é um pastor. Ele falou, não, mas eu não, eu acho que não, eu não. Qual o problema aqui? O foco da alma está onde? Numa experiência que teve há mais de 3 anos atrás. Preso lá. E nesse foco lá, está produzindo medo. Ele falou que às vezes ele vai pintar naquela cidade. E ele não gosta de passar lá. Porque toda vez que ele entra lá, aquelas memórias voltam. Eu te pergunto, por que voltam? Porque não foram apagadas com o sangue de Jesus. Mas nós estamos falando de um pastor, e ontem nós ministramos nele, nós oramos com ele, e eu orei essa oração com ele, que você rejeita essas memórias agora e apaga elas, você apaga elas do seu visor, para que os seus olhos não vejam mais isso, para que não venha a afetar o seu corpo. Isso é isso que o Senhor gostaria de fazer. Ele quer liberar a nossa alma de coisas que aconteceram atrás de nós. Eu queria sugerir para a igreja orar apagando imagens. Mais uma vez, eu queria repetir essa frase. Eu queria sugerir para a igreja apagar, orando imagens que tem na sua mente. Mais uma vez eu vou dizer, o diabo, um tempo que eu ouvi a voz dele, ele me fez uma imagem negativa dessa igreja. Quando quando o inimigo te dá uma imagem negativa de uma coisa, você começa a rejeitar aquilo. Pode ser o casamento, pode ser a profissão, pode ser até uma igreja. Se ele te der uma imagem negativa, ele fez um filme para você, você comprou o filme e você não quer. Então aquela imagem fica em você. Eu tinha uma imagem negativa desta igreja, não tenho mais, já me arrependi dela há muito tempo. Ela sumiu, ela desapareceu no sangue de Jesus, ela foi apagada. Mas eu tinha essa imagem negativa. E aí o que acontece? O Senhor falou para mim, cancela essa imagem no sangue de Jesus. Eu até falei para esse pastor ontem, eu também estava rejeitando o ministério pastoral por causa de uma dor. E o Senhor pergunta essa noite, o que você pode estar rejeitando por causa de uma dor? Que está no retrovisor, você está andando para frente, é 2023, mas nesse retrovisor aqui, tem uma imagem de 1970, para alguns, né? Para outros, a imagem é da semana passada. Você está andando para frente, mas a imagem vai junto, o retrovisor não vai junto? Aí toda vez que você olha para cá, dói. Aí você queria virar o retrovisor, mas você não pode, porque ele está ali. Sabe o que você faz? Vai naquele retrovisor, põe a mão nele e coloca o sangue de Jesus lá e fala assim, eu te desligo da minha mente, eu te apago da minha mente, eu desligo o meu visor daí, porque os meus olhos não vão olhar para essas trevas. Isso é isso que o Senhor gostaria de fazer em nossa vida. Eu queria dizer para você que o nosso corpo não funciona nas trevas. Deus nos deu olhos para guiar o nosso corpo. E o corpo não anda, e andar aqui é se mover na vida. Já ouviu falar de alguém que fica patinando no mesmo lugar? Eu estou falando 10 anos da vida e a vida não moveu de lugar? Você viveu 10 anos, mas não saiu do lugar, porque o foco está preso em algum lugar, porque Deus nos deu olhos para guiar o nosso corpo. Então digamos que essa caixa preta representa um trauma que eu tive
com 15 anos de idade. Eu já estou com 25 anos olhando para ela. E eu fico rodando atrás dela, e ela é o foco que está diante de mim. E toda vez que eu quero ir para outro lugar, eu vejo ela de novo. E eu não consigo, eu já andei 15 anos, mas os meus pés estão no mesmo lugar. Isso é, a minha vida não anda. Se o meu foco está preso num lugar negativo, Deus quer liberar o nosso foco de vários lugares onde Ele não quer, mas Deus quer prosseguir a gente. Eu quero dizer para você que se Jesus está voltando, e eu tenho certeza que Ele está, e quem tem também? E Ele não vai demorar, quem tem certeza que Ele não vai demorar também? Então eu tenho que me desligar dessas coisas rápido, porque todo o atraso que eu tive até agora, eu tenho que andar mais rápido, a minha vida tem que prosseguir mais rápido. Eu não tenho tempo para ficar gastando 10 anos para Deus resolver uma situação. Eu preciso ir adiante mais rápido. Então, eu preciso que os meus olhos sejam desapegados dali. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito forte para nós aqui. A luz dos olhos é o entendimento. Os olhos que Jesus está falando aqui são o discernimento da pessoa, a conclusão que ela chegou. Os olhos são o entendimento, o qual pode estar certo ou pode estar errado. Dazamera se está certo, Dazamera se está errado. São esses olhos que vão guiar o corpo. Não quero saber que entendimento é. Uma coisa eu já entendi: que todo mundo me rejeita. Até essa irmã não gosta de mim. Olha só, eu vou chegar perto dela e você vai ver. Eu vou conversar com ela, ela vai virar para você, vai ver. Eu vou te provar, porque é um entendimento que está. Então, eu sou dirigido por esses olhos. Eu sou dirigido pela rejeição. A irmã me ama de coração. Mas... alguém pensa assim? Ainda fala para ela assim, ó, eu nunca cheguei nesse lugar, mas eu vou chegar agora. Você vai ver como as pessoas vão me rejeitar. Porque os olhos que estão do entendimento dele é esse, de rejeição, ou qualquer que seja a outra coisa. A conclusão que ele chegou na vida a luz que ele obteve no fim do túnel foi essa. Como explicar as coisas ruins que aconteceram comigo? Ah, eu já sei. Você sabe por que eu fui abusado? Porque eu não tenho valor algum. Esse foi o entendimento que eu tive. Então, quer saber? Eu sou uma pessoa que eu não valho nada. Essa é a luz dos meus olhos. Eu te pergunto, isso é luz ou é trevas? É esse tipo de luz que o texto está dizendo, que se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão, porque o único entendimento que você tem é aquele. O entendimento é a luz dos olhos. A vida de qualquer pessoa é o que os seus olhos conseguem ver. Em outras palavras, a vida da pessoa é o seu foco. Alguns psicólogos chamam isso de outra coisa. Eles podem chamar de o centro da pessoa. É interessante que a palavra centro, ela é boa porque fala ao redor do que você está girando em torno. Qual foi o centro ao redor do qual a sua vida começou a girar? E então, tem pessoas que ela gira em torno da família. Ela estabeleceu a família como centro. Porque o valor principal, o valor maior é família. Família. Então, nada pode dar errado na família que isso prejudica ela. Qualquer coisa que foi relacionada com família, os olhos dela, ela vê tudo e todos pelos olhos da família. Outro não. Outro estabeleceu outro centro. O centro dele é posses, dinheiro. Ele precisa ter dinheiro, ele precisa provar para o mundo, para si mesmo, que o valor dele, que o significado da vida é tudo que ele consegue na vida. Então, ele não vai ter tempo para a família, ele não vai ter tempo para a igreja, para qualquer outra coisa, porque os olhos dele estão enxergando uma luz. A luz é: dinheiro é a resposta da minha vida. Esse é o centro. Eu queria dizer que Jesus veio hoje aqui descentralizar. Ele veio descentralizar a gente dos focos e centralizar a gente de volta nele. É essa luz que Jesus está vindo trazer para nós nessa noite. Os olhos, o corpo, ele procura as frestas de luz. Bem, eu não estou aí ainda. Espera um pouquinho. O corpo, ele procura as frestas de luz, no meio das sombras. O que são as frestas de luz que eu estou querendo dizer? As lasquinhas de luz no meio da escuridão. Eu estou falando do tipo de entendimento que a pessoa chega. Eu queria dizer para você
que as crianças, eu queria que os pais pensassem sobre isso, elas acham os seus próprios entendimentos na vida. E às vezes a gente esquece de orar pelos nossos filhos, porque a gente esquece que a cabeça deles, eles estão fazendo conclusões próprias. Eles estão achando as frestinhas de luz da vida deles, no meio da escuridão de uma mente infantil. Eles estão tentando entender o mundo ao redor. Então, por exemplo, se meu pai largou minha mãe e eles me deixaram sozinho, se meu pai abandonou a gente, deixou a gente sozinho, é porque talvez foi culpa minha. E eu sou culpado disso. Ele achou alguma luz em algum lugar. E ele começa a seguir aquela luz. Sabia que a gente tem que orar em nossos filhos pelas conclusões que eles não sabem que chegaram na vida e o Senhor precisa corrigir na mente da criança? Deixa eu dizer para os irmãos, eu estava com 30 anos de idade, eu cheguei na igreja na América com 28 anos. 2 anos que eu estava aqui, o Senhor falou para mim que eu tinha que corrigir o meu visor em relação ao meu pai. E uma coisa que eu não sabia é que eu tinha anulado meu pai da minha vida. E Deus me levou num casal de pastores que começou a conversar comigo, e nessas conversas e orações, eu fiz uma oração pedindo perdão a Deus por uma decisão que eu tomei na minha infância. Sabe qual foi a decisão? Eliminar o meu pai da minha vida. Meu pai nunca foi uma pessoa abusiva, mas eu, de alguma forma, me decepcionei com meu pai. Eu me lembro que tinha um irmão na igreja que eu admirava muito e eu queria que ele fosse meu pai. Peraí, tem alguma coisa errada na cabeça dessa criança, não tem não? Sendo que você tem um pai que é um pastor na igreja, mas o filho quer que um outro irmão da igreja seja seu pai. Não tem uma coisa errada? Mas você acha que meu pai soube disso alguma vez na vida? Você acha que eu falei isso para ele? Você acha que minha mãe sabia disso? Mas isso estava dentro de mim. E sabe quando que Deus foi lidar com isso? Quando eu estava na América com 30 anos. Sabia que essa luz que você acha na sua própria cabeça, esse tipo de luz? É por isso que a gente tem que ir nesse jejum e dizer para o Senhor: Senhor, meu amado Senhor, que conclusões loucas que eu já cheguei na minha vida, Senhor, conclusões da infância, o que foi, que entendimentos que eu trouxe para mim, Senhor, que eu estou carregando até hoje, que eu não sei que eu estou carregando. Eu louvo a Deus que Deus me submeteu a um processo de libertação, em que eu tive um sonho, em que eu tinha 13 anos, eu tive vários sonhos, vou contar só esse. No sonho eu tinha 13 anos, isso foi há 25 anos atrás, aqui na América, e meu pai chegava para mim e dizia que estava indo embora. Sabe o que eu falava para ele? Pode ir. Não quer, pode ir embora. No sonho eu falava. Quando eu contei para a pastora, ela falou assim: seu pai não foi embora, você mandou ele embora da sua vida. Mas eu não sabia que eu tinha feito isso. Alright? Agora deixa eu falar para vocês o milagre. Eu me ajoelhei na sala do casal, ali o Winthrop, há quase 30 anos atrás. Me ajoelhei na sala do casal, fiz a seguinte oração: Senhor, eu me arrependo da decisão que eu tomei quando eu era criança. A decisão de eliminar o meu pai, de tirar ele da minha vida. E eu quero declarar diante do Senhor que eu estou recebendo de volta o meu pai para o lugar que ele deve ter na minha vida. Eu não tinha problema com meu pai. Eu achava que eu não tinha, estava no inconsciente. Você sabe o que aconteceu algumas semanas depois? Eu tive um sonho, meu pai voltando para casa. Ele estava voltando para casa de cavalo, com 3 cavaleiros com ele. Eu estava recebendo meu pai de volta na minha vida. Deixa eu te falar, o mundo espiritual sabe as conclusões que nós chegamos. As luzinhas, sabe o que eu quero chamar nessa noite, essas luzinhas? Eu quero chamar de a lanterninha pessoal de cada um. A lanterninha de pilha humana. Sabe quando você quer iluminar o seu próprio caminho? Alguém fala comigo só isso, por favor. Iluminar o meu próprio caminho. Mas quem vai iluminar sou eu. O que eu faço? Eu pego uma lanterninha humana. Eu coloco as minhas pilhas para produzir a minha luz. O que é a minha luz? O meu entendimento, a minha conclusão. Eu queria parar pelo Espírito de Deus nesse momento da pregação e pedir ao Espírito Santo que sondasse em nossos espíritos, em nossos corações, em nossas mentes, nessa hora, conclusões que a gente chegou, situações da infância que a gente nem lembra. Coras pichaiô, Espírito do sondar, Espírito da sabedoria, Espírito que conhece cada um de nós aqui. Onde está a lanterninha humana que nós acendemos? Mostra para cada um aqui nas próximas semanas. Mostra na oração, mostra nos sonhos. Quem sabe, mostra hoje à noite mesmo. Mostra. Alguém quer que o Senhor mostre? Então pede para Ele: Senhor, eu não quero aquela luz que eu acendi, eu não quero aquela lanterninha que eu acendi, eu quero a Tua luz nos meus olhos. Então eu quero abandonar nessa noite
toda luz que eu mesmo acendi, todo entendimento que eu mesmo acendi para caminhar nele, em épocas da minha vida passadas. Alguém diz para o Espírito Santo aí: vai, Senhor, apaga essas luzes, apaga essas lamparinas que eu acendi, apaga essas velas que eu acendi. Eu quero somente a luz da tua palavra, a luz da tua voz, a luz do teu entendimento na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos adiante. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Os teus olhos só serão cheios de luz se a luz for boa. Agora, pode uma luz ser má? Bem, eu acabei de explicar como que uma luz pode ser má. Alguém diz comigo assim: qualquer conclusão que eu chegar, na minha presunção, é uma luz má. Eu queria que os irmãos dessem um versículo que eu não coloquei ali, mas o Espírito Santo me lembrou agora, que é o Salmo 19, o versículo 13. Eu queria pedir aos irmãos que orassem esse versículo. E eu penso que a pregação ela tem que dar subsídio para as pessoas orarem. Se você saiu de uma pregação e não levou nada para orar, você não levou nada. Você não aprendeu nada. Então eu queria dar um versículo para você orar, que é uma oração que Davi faz no Salmo 19, versículo 13. Eu sempre faço esta oração. Sempre que o Espírito Santo me lembra, eu oro o Salmo 19. Eu não oro só o 13, eu oro o 12 também. O 12 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? A resposta é: ninguém. Então Davi ora: purifica-me, Senhor, dos que me são ocultos. Aí ele faz essa oração. Também dos pecados de presunção, guarda o teu servo. Davi está orando, para que não se assoreie de mim, então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. O que a gente não sabe é o que é presunção. Presunção é uma conclusão própria que você chega. Você faz as continhas, 2 mais 2 é 4, já achei o resultado, não preciso nem perguntar para Deus. Eu mesmo descobri o resultado. A gente precisa levar nossas continhas matemáticas ao Senhor e dizer: checa aí, Senhor, está certo. E Deus falou: como é que você chegou nessa conclusão? Meu filho, como é que você chegou nessa conclusão aí? Irmãos, a gente não sabe o quanto a nossa mente é criativa e rápida. Ela resolve os problemas tudo. Até o que ela disse que não sabe resolver, ela já resolveu. Não, isso aí é por causa disso. Não, aquilo lá é por causa daquilo. E ela faz assim, é por causa disso. Eu tenho certeza que ele é assim por causa disso. Aquilo lá é porque não quer mesmo. E eu sou burro mesmo. E eu sou assim mesmo. Eu sempre fui assim. Ei, de onde vêm essas conclusões? Vem da nossa presunção. Isso é, a luz que está aí não é boa. É a luz da lanterninha. Hoje nós vamos jogar a lanterninha fora. O Espírito Santo vai coletar, vai sair com a sacolinha no altar, coletando as lanterninhas. Nós vamos jogar ela fora, a lanterninha que a gente acendeu. Eu queria que você levasse esse verso 13 do Salmo 19 para orar. Mas orar todo dia, porque se você insistir: Senhor, me mostra onde está a minha presunção. Onde que eu tomei as decisões, eu cheguei às conclusões. E o Senhor vai te mostrar o caminho de presunção. Então, se a luz for boa, vamos falar agora da luz boa. Se o entendimento que eu tenho está correto, ok? Se o que eu vejo como conclusão, como discernimento, como aprendizado, for correto, isso é, for justo diante de Deus, vai terminar sendo o quê? Vai terminar sendo bíblico. Só tem luz boa brilhando de onde? De onde? Da palavra de Deus. Quando a luz em mim é boa, ela veio de onde? Ela veio da palavra de Deus. Ela não veio das minhas conclusões, da minha experiência, nem da minha vovó querida. Ela não veio dos meus pais, que estavam enganados com um monte de coisa, e da minha cultura. Não veio. Ela veio da palavra de Deus. Se a luz for boa, se ela for justa, se ela for correta, se o meu discernimento está equilibrado, é porque ela veio da palavra de Deus. Então Jesus falou que se a luz for boa, todo o teu corpo terá luz. Agora presta atenção no poder dessa palavra.
Porque quando ele está falando que todo o teu corpo terá luz, está falando que todas as áreas do corpo, todos os órgãos do corpo terão luz. A luz de quê? A luz da palavra, desse entendimento, que é a luz que guia os teus olhos. Mas, irmão, muitos de nós está cheio de abobrinha. E não é aquela que a gente compra no mercado e faz a sopa. É a que o diabo botou na nossa cabeça. A gente tem que tirar as abobrinhas hoje, porque elas trazem escuridão dentro do nosso corpo. Mas se a luz for boa, todos os órgãos do teu corpo desfrutarão dessa luz. Em outras palavras, haverá saúde em todos os órgãos, porque o entendimento correto protege o fígado, o estômago, os joelhos, as juntas, o sangue e o coração, porque a luz que vem dessa palavra protege o meu corpo. Foi Jesus quem falou: se a luz que há em teus olhos for boa, todo o teu corpo terá luz. Ei, tem alguém com alguma dor no corpo? Isso é treva. Tem alguém com alguma doença no corpo? Isso é treva. Jesus falou que o corpo inteiro terá luz. Ei, eu estou proclamando a luz da palavra de Deus. Quando os teus olhos estão cheios da luz da palavra de Deus, essa luz desce para o pulmão, ela desce para o estômago, ela desce para os pés, ela desce para as juntas, ela desce para os braços, ela desce para o pescoço, para o cérebro. Ei, a luz da palavra de Deus. Irmãos, 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 eu queria que você pensasse que não faria sentido uma pessoa estar cheia da palavra de Deus e cheia de doença. Porque a luz da palavra, se a mente dela está sendo governada, irmãos, eu tenho uma pessoa na minha família que é crente há mais de 60 anos, mas não tem a luz em todas as partes do corpo. Não tem a luz em todas as partes do corpo. Não tem a luz. É incrível que o apóstolo Paulo fala em Colossenses: abunde ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se a luz que tiver em você, se o seu entendimento, se as suas conclusões, eu gostaria de encontrar mais crentes, olha o que eu vou dizer, eu gostaria de encontrar mais crentes cujas conclusões pessoais são bíblicas. Eu gostaria de encontrar mais pastores cujas conclusões são bíblicas, mais obreiros cujas conclusões são bíblicas, mais homens e mulheres da igreja, mais casais cujas conclusões sobre o casamento são bíblicas. São inspiradas da palavra de Deus, e não da cultura, e não das trevas da sua própria presunção. Todas as partes do teu corpo terão luz. Qual luz? A luz do meu entendimento puro, nascido dos princípios puros da palavra de Deus, os quais são a luz dos meus olhos. Quando a luz dos meus olhos é a palavra de Deus, tá? O meu corpo inteiro. Então eu queria parar para falar aqui, porque tem muitas doenças na igreja que não foram curadas ainda, porque não tem a ver com doença em si, tem a ver com a luz dos olhos da pessoa. Ela está cheia de abobrinha na cabeça ainda, cheia de incredulidade, mentiras que o inimigo falou, mentiras que ela disse para você. Sabe que a gente mente para a gente mesmo, né? Olha no espelho e fala: como eu sou feia. Eu nunca vi um espírito mentir tanto para as mulheres como esse espírito. Se eu fosse as mulheres, eu vou falar sério com as irmãs aqui. Jovens, eu quero falar com as adolescentes, as meninas, porque esse espírito, ele ataca mais as mulheres do que os homens. Eu queria dizer para as irmãs que toda vez que você chegar diante de um espelho, você tem que orar. Porque o espelho vai falar com você. E não é a voz de Deus que vai falar. O espelho, o diabo vai usar o espelho para falar para você: está gorda, olha essa barriga, olha não sei o que, olha esse cabelo, olha não sei o que. E incrível que a maioria das irmãs ouve essa voz, conversa com a voz, carimba a voz, aprova a voz. Aí você põe o vestido e fala: está feio, aí vai lá e troca. Por quê? Porque ouviu a voz. Aí está horrível, vai lá e troca. Tudo está ruim em você. Você não tem roupa nenhuma hoje. Tudo mentira. Tudo mentira. Porque tem um espírito falando
no entendimento. A luz que está nos teus olhos sobre você é uma luz que não é boa. E você precisa quebrar essa lanterninha. Ela não veio do Senhor. Agora, se o entendimento que eu tenho não for um engano, isso é, for um engano, isso é, uma atraente invenção humana, uma escolha da minha cabeça, e aqui é que eu falo que o homem fabrica a sua própria lanterninha. Tem duas palavras perigosas que eu queria que vocês repetissem comigo. Repitam as palavras mais perigosas que possam repetir, mas se prepara aí primeiro para repetir. Fala assim: eu acho. Eu não pedi para achar nada. Deus não pediu você para achar nada. Deus não te deu uma vassoura para você achar nada. Mas Deus nos deu uma mente que acha tudo. Quer saber? Eu acho. Eu não quero saber. Deus nem perguntou. Entendeu? Mas a gente acha toda hora. Acha que não é para achar. E a gente acha na vida do outro, acha na nossa vida. Essa é a lanterninha que eu queria pedir essa noite, que você orasse comigo, para toda vez que a sua cabeça falar, eu acho, você, peraí, eu acho, senta aqui só um pouquinho, senta aqui só um pouquinho, que eu vou ali perguntar ao Espírito Santo, se ele acha a mesma coisa que tu acha. Fica aqui. Eu queria dar alguns exemplos na Bíblia, rapidamente assim, de passagem. Quando o Davi chegou em Ziclag, depois de 3 dias que ele foi lutar com os filisteus, quando ele chegou na cidade que ele morava, e os amalequitas tinham levado todas as mulheres e as crianças, Davi não disse assim, eu acho que eu vou lá matar eles. Eu acho que eu vou lá pegar aquele povo. Eu acho que eu vou recuperar tudo de volta. Alguém diz comigo só essas palavras, por favor. Na vida de Davi, não tinha eu acho. Eu digo para você, irmão, sabe por quê? Várias vezes Davi, em vários lugares da Bíblia, eu queria que você lesse a história de Davi, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas. Quando você lê, olha, observa as situações da vida de Davi. Quando ele chegou em Ziclag, ele chamou o sacerdote e falou, pergunta para o Senhor, se eu devo ir atrás dessa tropa, e se eu for, se o Senhor vai me devolver tudo. O Senhor falou para ele claramente, vai que eu vou te devolver tudo. O acho ficou sentado, Davi nem conversou com eu acho. Outra vez Davi estava fugindo de Saul, ele entrou na cidade de Keila, e aí Saul ficou sabendo que ele estava em Keila, e aí Davi começou a raciocinar, será que o pessoal de Keila vai me entregar para Saul? Ele não ficou no eu acho, ele perguntou para o Senhor, Senhor, o pessoal de Keila vai me entregar? O Senhor falou, vai. Saul vai me achar aqui? O Senhor falou, vai. Ele vai me matar? Ele vai matar? Vai. Então Davi pegou a sua turma e saiu, porque não existe eu acho. Alguém pode dizer isso comigo? Na vida do servo de Deus, o eu acho ficou preso. Agora eu queria perguntar se você já aprendeu o eu acho mesmo. Se você pegou ele, amarrou a boca dele, botou ele em algum lugar e falou, cala a boca e fica aí. Eu não te perguntei, eu não pedi sua opinião, eu não pedi para você achar nada. Eu falei para você ir perguntar para o Senhor. Você já foi perguntar? Ah, irmão, surgiu com um amigo. Olha, um amigo acabou de chegar do Brasil, na Flórida, abriu uma empresa, me chamou para lá. E, pastor, mas é um salário. Pastor, eu acho que vai dar certo. Pastor, olha, eu acho que vai dar certo. Então vai, irmão, você achou? Então está achado, né? Porque você não perguntou para o Senhor. Você não tirou um mês para orar e jejuar e perguntar para o Senhor. Você já foi logo achando. Alguém está vendo esse corredor aqui? Está vendo, né? Sabe por que eu estou apontando o corredor? Porque há quase 20 anos atrás, né, dentro dessa igreja, eu entrei por aquela porta. E tinha um irmão no final daquele corredor ali. Ele estava trocando uma lâmpada aqui. Quando eu fui entrando pelo corredor, sabe o que ele falou para mim? Pastor, acabei de mudar de trabalho. Uma pessoa me ofereceu um novo trabalho, eu já mudei. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim, quem mandou? O Espírito Santo falou para mim, sem eu responder nada, ele falou para mim, quem mandou ele sair daquele trabalho? Quem mandou? Ele não era para ele sair daquele trabalho. Sabe o que aconteceu naquele trabalho? Ele encontrou uma mulher e teve um caso com ela e caiu com ela. E o Senhor tinha falado, porque os crentes, eles não perguntam para o Senhor, eles têm esse negócio do eu acho. Então eu queria fazer essa pergunta assim, como eu posso checar se a luz que está em mim é boa, se os olhos que estão em mim são bons? Então vamos lá, o Salmo 119. Eu quero ler primeiro o versículo 105, porque esse todo mundo sabe de qual. Aliás, eu vou pedir para ninguém abrir no Salmo 119, porque o Salmo 105 é suposto todo mundo saber de qual. Vamos decorar a Bíblia, ninguém abre a Bíblia, olha para mim, irmão.
Alguém diz comigo, Salmo 119, verso 105. Quem lembra, sem falar, só levanta a mão. Quem lembra? Pastor, não tem achismo aqui não, pastor. Ó, eu quero que vocês decorem o endereço primeiro. Na verdade, vocês sabem o versículo. Eu só quero que vocês decorem o endereço. O 119 e o 105 é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, qual foi a luz que Deus mandou a gente achar? Deus por acaso mandou você ir na loja comprar uma lanterninha? Ou você pedir a lanterninha da avó? Você fabricar a sua lanterninha? O que a palavra de Deus está dizendo? Vamos repetir junto, 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Quando é que os meus olhos são bons? Quando eles estão olhando a vida, os meus sentimentos, o meu casamento, as minhas finanças, a minha vida sexual, a minha vida de comida, através da palavra de Deus. Aí os meus olhos vão ver bem, porque a luz que está neles é a luz da palavra de Deus. Tudo bem. Agora eu queria que vocês decorassem mais um versículo da Bíblia, que é o Salmo 119. Esse versículo aqui, o verso 9, ninguém abre, por favor. Todo jovem tem que saber esse versículo. Todo jovem. Todo jovem tem a obrigação de decorar esse versículo. Vocês vão decorar ele hoje comigo aqui, tá? Esse versículo é uma pergunta. Qual dos jovens sabe, arriscaria saber qual é esse versículo? Eu vou começar e vou deixar alguém terminar. Quem souber, termina, mas levanta a mão. Como purificará o jovem o seu caminho? Todos os jovens falam comigo. Como purificará o jovem o seu caminho? Como é? A resposta é: observando segundo a tua palavra. Todos os jovens comigo. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. Mais uma vez. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando segundo a tua palavra. Quando é que os meus olhos estão limpos? Quando eu observo segundo a tua palavra. Quando é que a luz dos meus olhos é boa? Quando eu joguei a minha lanterninha fora e eu peguei o farolzão. Eu peguei o farol. Eu peguei o farolzão. Quem gosta de acampar aqui? Fazer camping. A gente não compra as lanterninhas? Eu queria que todo o camp se lembrasse dessa mensagem. Quando você estiver indo no Dollar Tree, comprar as lanterninhas, para botar na bicicleta, para você ir para o camping, você tem que pensar assim: eu vou comprar essa lanterninha, mas eu não posso ter uma lanterninha na minha vida pessoal. Eu tenho que ter o farol da palavra de Deus. Então vamos lá. Você tem que comparar a luz que está nos teus olhos com a luz que está na palavra de Deus. Porque a luz da nossa lanterninha é cheia de superstições, conclusões da nossa vida e do nosso achismo. Agora, eu vou te explicar o que acontece quando você pega a Bíblia para ler. Você está indo comparar a luz da sua lanterninha pessoal com a luz da eterna palavra de Deus. Tá, a lanterninha pessoal, ela tem uma pilha humana, ela é alimentada pela presunção humana. Mas essa palavra, ela é o sol eterno, ela é o sol da justiça. Quando eu e você estamos indo ler a Bíblia, a gente está indo chocar essa luz dos nossos olhos com a luz verdadeira da palavra de Deus. É aí que os nossos olhos se tornam bons. Eu quero insistir mais uma vez na leitura da Bíblia. Eu queria perguntar para os irmãos: vocês já perceberam que o crente não tem nada para fazer na terra, a não ser ler a Bíblia e orar? Quem já descobriu isso? Quem já descobriu isso? Tem gente que não descobriu. Tem crente que não descobriu isso. Que o crente não tem mais nada para fazer na terra, a não ser ler a Bíblia e orar.
Porque é onde você limpa os olhos de novo, e onde você enxerga Jesus na oração, na presença, e ali você vai caminhando até o último dia da sua vida. Você vai morrer. Alguém diz comigo: eu vou morrer. Ou talvez ninguém aqui vai morrer, vai subir para o céu. Lendo a Bíblia e orando. Aí você vai para o céu direto, sem escala. Lendo a Bíblia e orando. Aí, agora deixa eu te falar qual é a próxima expectativa que você deve ter. Quantas vezes eu vou ler a Bíblia toda, até o dia de eu morrer? Mais uma vez, eu quero colocar aqui o pensamento que cada pessoa deve ter. Quantas vezes, se Deus me der 70 anos de vida, quantas vezes eu vou gastar essas 7 décadas da minha vida? Quantas vezes eu vou conseguir ler a Bíblia toda, até o dia de eu morrer? Esse é o crente. O crente, no dia que ele entrou numa igreja e o pastor deu a Bíblia para ele, deixa eu te falar, o meu privilégio como pastor é dar a Bíblia para as pessoas. Eu gosto de fazer uma dedicação, colocar o nome da igreja, colocar a data lá. Quem ganhou Bíblia minha, levanta a mão aqui. Ó. Esse aqui ia ter mais gente. É tipo assim, desde que um pastor te dê, eu espero que um pastor te dê uma Bíblia. Tá? Desde que você ganhou uma Bíblia, que em igreja evangélica você ganha uma Bíblia, não um crucifixo, você ganha uma Bíblia, não um texto, você ganha uma Bíblia. Você é suposto ela morrer do seu lado. Ela é a companheira diária da sua noite. Ela dorme na sua cabeceira. Ela tá marcada, ela está surrada, ela está usada, ela é a sua companheira de viagem, ela é sua companheira de férias, ela é sua companheira de berra, de batalha, ela é sua companheira de Natal, de Ano Novo, de feriado, ela é sua companheira de dias normais. A Bíblia e a Bíblia. Um crente tem que morrer ao lado da Bíblia, um crente tem que viver até o último dia da sua vida com a Bíblia. A Bíblia é a luz dos meus olhos. Quem fala de falar isso? A Bíblia é a luz dos meus olhos. Você está segurando uma Bíblia? Nós vamos agradecer a Deus pela Bíblia. Mais uma vez. Mais uma vez, nós vamos agradecer a Deus pela Bíblia. Alguém diz comigo assim: esse livro que eu estou segurando é a luz dos meus olhos. Então eu queria que você orasse, as suas palavras mesmo, dizendo para Jesus: Jesus, eu quero te agradecer, porque eu não sou cego. Tu me deste luz nos meus olhos. E não é luz da minha lanterninha, não. É a luz da tua palavra. Jesus, obrigado por tudo que eu já compreendi, tudo que eu já aprendi da tua palavra, tudo que eu já passei. Quantas vezes eu passei tua palavra em meus olhos? Ela limpa meus olhos todo dia. Toda vez que eu leio, ela está limpando meus olhos. Ela está limpando meus olhos. Obrigado. Alguém agradece comigo, por favor. Obrigado pela luz da palavra. Pela luz da palavra. Não é a luz do pastor, não é a luz da igreja, não é a luz da Assembleia de Deus, não é a luz da religião. É a luz da palavra do Senhor. Obrigado pela luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Como, Senhor, purificará o jovem, não só o jovem, a mulher, o homem, o seu caminho. É observando o seu caminho segundo a tua palavra. Eu te agradeço pela luz dos meus olhos. Segura a Bíblia um minutinho. Eu queria que você imaginasse. Olha a tristeza que vai vir sobre você agora. Se prepara aí. Que ao invés de estar segurando uma Bíblia, você ia estar segurando um outro livro. Que eu não vou mencionar nome para não ofender qualquer pessoa desse mundo. Mas eu quero que você imagine agora, se ao invés de uma Bíblia, fosse eu vou mencionar alguns nomes. Se ao invés de alguma Bíblia, fosse o Evangelho de Allan Kardec. A mentira que veio do inferno. Se ao invés de uma Bíblia, fosse o livro dos Mormons. Se ao invés de uma Bíblia fosse um Alcorão. Se ao invés de uma Bíblia fosse o livro dos bilhões de deuses da China, da Índia. Alguém agradece mais uma vez: Senhor, obrigado, que não é nenhum desses livros, nenhum deles que eu estou lendo. Eu não estou lendo eles, não. Eu estou lendo esse, Senhor, eu estou lendo esse. Que Moisés escreveu, que José escreveu, que Ezequiel escreveu, que Isaías escreveu, que Marcos, João... Paulo escreveu. É esse que eu leio, Senhor. Esse que é a luz dos meus olhos. Alguém, nós não sabemos o valor de agradecer isso aí. O valor de agradecer isso aí. Eu não estou crendo numa mentira. Eu não estou enganado por um livro que alguém inventou. A luz que tem nos meus olhos é a luz da palavra de Deus. Agora eu vou caminhando para o final aqui.
para esse ponto 23. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Isso é, se a luz for ruim, se o entendimento for falho, se a conclusão é falsa, o discernimento está enganado, se o raciocínio está errado, o coração está equivocado, embora sincero, essa luz que está nos seus olhos é trevas. Embora pareça lógico, você sabia que os caminhos mais errados são os mais lógicos? Deixa eu ler 2 versículos com você, que não está aí. Só no livro de Provérbios, no capítulo 16. Só no capítulo 16, a gente vai ler 2 versículos. Quando a luz dos olhos está errada, mas ela parece certa. É incrível que a luz errada, ela parece lógica. Ela faz sentido. Provérbios 16, o verso 2, diz que olha só, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Que olhinho mais ruim esse? Que olhinho mais enganoso, mais errado, mais mau. Eu queria que você pensasse nos olhos maus. Sabe por que o Espírito de Deus está trazendo uma palavra sobre os olhos essa noite? Porque Ele quer que eu e você vá para casa orar em nossos olhos. Não sei se você tem costume de orar nos olhos, ungir os próprios olhos e pedir para Jesus: arranca as escamas, arranca os véus, quebra as traves, tira o cisco do meu olho. E por favor, arranque essa imagem errada que está aqui, esse discernimento errado, arranque esse engano que está aqui, porque todos os caminhos do homem são limpos, até aquela vingança deliciosa que eu quero fazer é justa, afinal de contas ela fez isso. Mas o Senhor pesa os espíritos. Aí o verso 25, do mesmo capítulo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Coitado desse homem, misericórdia. Como é que um homem olha, presta atenção na situação, olha para um caminho de morte e acha que é bom? Explica para mim. Fala para mim se a gente não precisa da misericórdia de Deus. Porque a gente olha para caminhos de morte e diz: é bom, é um caminho bom, é uma bênção. Que bênção que, irmão? Está indo para o inferno, está indo para a tua morte, para a tua destruição, e os teus olhos estão vendo desse jeito. Eu queria orar de novo, antes de terminar a mensagem, antes de vir para o altar. Eu queria orar aqui agora, porque a bênção na nossa vida, se tiver olho bom, a maldade na nossa vida, a ruindade, a desgraça, se o olho for ruim. Alguém ora pelo seu olho e fala: Jesus, tem misericórdia. Como é que eu estou olhando as coisas, Jesus? Como é que eu olho? Me dá um olho bom, Jesus, me dá um olho bom. Eu não quero ter um olho mau, eu quero ter um olho bom, Jesus, iluminado por Ti, não iluminado pela minha cultura, pela minha experiência, pelo meu passado. Jesus, cura os nossos olhos. Eu te entrego, assim como tu curaste os olhos de Bartimeu, assim como tu curaste os olhos de Bartimeu, cura os meus. Assim como tu curou aquele homem que enxergava os homens como árvores. Eu não quero ver os homens como árvores, eu quero ver os homens direito, como homens. Cura os meus olhos. Alguém clama ao Senhor e leva essa oração para casa e fala: Senhor, como é que eu estou enxergando a minha vida esse ano? Como é que eu estou enxergando 2024? Como está o meu foco? Cura os meus olhos, em nome de Jesus. Prosseguindo para ir para o final. Volta aqui um pouquinho. Está falando que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso é, não só os órgãos do corpo sofrerão doenças psicossomáticas, mas a mente será afetada pelas trevas. Pensamentos suicidas, pensamentos de morte, pensamentos de trevas. Eu não vou pedir para levantar a mão quem sabe do que eu estou falando, porque todos nós somos atacados por isso em nossa mente. Pensamentos de desesperança, eu queria mostrar rapidamente essa noite, antes de terminar, a opção número 1 das paradas do sucesso que Satanás dá para as pessoas, para os crentes principalmente. Dificuldade, problema, está repetindo muito esse problema,
Vou te dar a solução. A solução é desistir. Larga isso para lá, ué. Fala para o pastor tirar você da escala. Tira, para com isso, muito problema. Fala, para de mexer com a igreja, para de mexer com isso, só dá problema. É incrível como a solução é desistir. E às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam, não, pastor, pode me tirar, pastor, é melhor. Tipo assim, é incrível como a solução é desistir. Satanás colocou um outdoor, a solução é desistir. Desista. E os seus problemas fugirão de você. Deixa eu falar para você, essa luz são trevas. Toda treva que está vindo, sendo luz, suposta de luz, é um entendimento falho, e o corpo não tem como escapar dessas trevas. E aqui vem a mente velha. Quando a mente é velha e má, enganada pela vida, endurecida pelas dores da rejeição, do desamor, etc, etc. Sou a mente velha. Então, se o foco da mente são trevas, a vida da pessoa será densas trevas, tá? E todo o corpo estará em trevas. Então, tem muitas enfermidades na vida das pessoas, e o corpo aqui envolve as áreas da vida, finanças em trevas, casamento em trevas. Sabe o que, pastor? Eu não sei o que fazer nesse casamento. Não. Por que está em trevas, irmão? Por quê? Por que está em trevas aí, irmão? Era suposto você saber. Era suposto você ter a luz de Deus nessa área, mas pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei, irmãos, crentes sem saber o que fazer, não é suposto não saber o que fazer. Onde está a luz do Senhor? Nessas finanças, nessa área que está, não é, alguém diz comigo, não é suposto haver trevas na minha vida. Porque ele está falando que todo o teu corpo andará em trevas. Infelizmente as trevas chegam nesses lugares, tá? Então vamos para a solução, senão a gente perde muito tempo aqui. Como que eu posso mudar a luz dos meus olhos, tá? Bem, para ter uma luz diferente, para ter uma vida diferente, eu preciso ter olhos diferentes. Sabe o que Deus vai trocar nessa noite aqui? Olhos. O Senhor quer arrancar os olhos velhos e colocar olhos novos. E às vezes a gente só está pedindo para Jesus dar um óculos novo para o olho velho. Não, o Senhor quer arrancar o olho velho. Eu me lembro quando eu estava em depressão, magoado, todo mundo, chateado, querendo desistir, fazendo plano para parar de pastorear. Eu falava assim, Senhor, me cura. Ele falou, não vou curar não, eu quero matar você. É porque a gente quer que Deus remenda uma coisa velha. E Deus falou, não vou remendar nada velho, eu quero que você morra. Esse pastor velho, com essa mentalidade aí velha, tem que morrer, eu quero que ele morra. Eu falei, Jesus, o Senhor não é fácil. Morre, leva ele para a cruz. Aí o Senhor falou para mim assim, escreve num papel assim, o novo pastor. Ei, glória. Vai vir um novo aí. Se esse morrer, vai vir um novo. Se Jesus arrancar o olho velho de você, Ele vai te dar um novo. Alguém quer fazer essa oração antes da gente vir para o altar? Senhor, tira o olho velho de mim. Senhor, tira o olho velho. Só enxerga daquele jeito. Senhor, ele não consegue ver de outro jeito. Eu já tentei consertar esse olho, ele é ruim. Ele só enxerga daquele jeito, ele só procura as trevas, Senhor, ele só procura o que não presta. Alguém ora comigo, porque Deus está fazendo cirurgia espiritual nesse momento. Arranca esse olho ruim, Senhor. A tua palavra diz, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Faz isso essa noite, Jesus. Arranca esse olho ruim da minha alma. Só enxergo o lado errado das coisas. Só enxergo o lado errado das coisas. Só enxergo o lado negativo das coisas. Que olho mais maligno esse? Quem já percebeu que o lado negativo das coisas sempre vai estar lá? Escuta, na fase boa da sua vida, você sabe por que você não vê o lado? Quem me responde isso? Na fase boa da sua vida, você está alegre desse jeito. Por que você não enxerga o lado negativo? Porque o seu olho está fixado só no lado bom. Mas o ruim está lá. É porque você não está vendo. Quando você tem o olho direcionado por Deus, ele ignora o negativo. Ele fixa só no bom. Mas quando você tem o olho ruim, pode ter 50 coisas boas. Ele não vê. Não vê nenhuma. Ele só fixa no que não presta. O Senhor está arrancando esse olho hoje à noite.
Então, você tem que ter olhos diferentes, que é o foco da alma, tá? Nós mudamos a visão dos nossos olhos, mudando o entendimento, tá? Nós precisamos de arrepender. Arrepender é nada mais do que mudar o foco da alma, mudar a forma de ver as coisas. Gente, eu falo para vocês, eu peço arrependimento todo dia. Eu peço, Senhor, qual é a área que ainda está precisando de mais um ajuste aí, mais uma mudança aí? É por isso que eu falo para vocês que eu oro mais por mim do que por vocês. Eu oro por vocês também, mas é menos. Eu oro mais por mim, porque eu fico pedindo para Jesus corrigir essas coisas. O arrependimento é mudar o meu foco, mudar o meu entendimento. E nós precisamos da ajuda de Deus para desligar esse foco da alma. Arrepender é mudar o foco da alma. Volta um pouquinho. Mudar o foco da alma, tá? Por causa do estado no nosso coração, ele às vezes vamos para essa próxima parte aqui para terminar. Por que hoje à noite a gente tem que checar o foco de novo? Porque quando muda a fase da gente, o foco muda. E era isso que eu ia falar. Numa fase difícil, o seu foco vai ficando negativo, porque a fase está sendo ruim. Eu não queria perguntar quem está numa fase ruim há 3 meses, há 6 meses, há 3 anos. Não vou perguntar, porque eu sei que se você está numa fase ruim há 3 anos, o teu foco já desceu lá embaixo, ele está assim, ele está apontando assim. Porque esse foco, ele estava assim, aí foi acontecendo coisa ruim, aí ele foi baixando, aí mais coisa ruim, aí ele foi baixando, aí ele ainda estava assim, mas aí o negócio piorou nos últimos 3 meses, aí foi piorando, aí você quer saber, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que Jesus esqueceu de mim, aí as conclusões ruins começaram a vir, e o foco desceu e está indo de água abaixo. Por que a gente tem que corrigir o foco sempre? Porque mudou a fase e o foco muda. Agora deixa eu te falar como que é, como nós somos tão influenciáveis. Daqui a pouco começa a dar tudo certo de novo. Começa a dar só bênção, só bênção. Mas olha, eu não esperava esse tanto de cliente essa semana. Olha o foco. Jesus, tu és, agora Deus é Deus. Senhor, tu és Deus de verdade. Deus, tu és Deus. Aí, aquele casamento que eu esperei a vida inteira, apareceu, eu falei que tinha um Deus no céu, existe Deus. Olha a mulher que ele me deu, olha o marido que ele me deu. Deus, existe um Deus no céu. Por quê? Porque a fase mudou. O seu foco muda. Por que a gente precisa checar o foco? Porque a fase muda o foco. Ok? E o lado negativo de uma situação. Eu queria que vocês falassem essas palavras comigo. Eu estou tentando terminar para a gente orar. Fala comigo essas palavras, você guardar elas não só no coração, mas em algum lugar. Nós não estamos glorificados, nós não estamos no céu ainda, nós não estamos na presença de Jesus ainda, ninguém recebeu coroa, ninguém recebeu o corpo glorificado. Então, o que você vai falar é uma das maiores verdades, que se você entender, vai te ajudar. Fala comigo assim, o lado negativo sempre vai existir. Eu não quero saber se você está em lua de mel, com açúcar e chantilly por cima. O lado negativo está lá. Mas como você está numa fase de lua de mel, seja com o trabalho, com o ministério, com a igreja, com qualquer coisa que seja, você não vai enxergar o lado negativo, mas ele já estava lá. Nós não vamos para o céu ainda? Agora deixa eu falar uma coisa, Isaías 60 verso 2, foi aquele verso que eu li, diz que, porque as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, isso é, o lado negativo está lá, porém, sobre ti vem surgindo a glória do Senhor, e sobre ti resplandecerá a glória do Senhor. Isso é, o lado negativo está lá, mas o lado positivo está lá também. Ei, Deus colocou as duas coisas juntas lá. O que ele está perguntando é assim, Deus jogou o bem e o mal, Deus misturou, jogou tudo lá, e ele fica olhando assim, esse escolheu olhar só porque não presta. Quando ele vem orar e falar comigo, só fala do que é ruim. Esse meu filho tem o olho ruim, ele só fala do que é ruim para mim. Senhor, o dia foi ruim, a semana foi ruim, meu patrão, Senhor, minha mulher, Senhor. Ele não consegue ver o tanto de coisa boa que teve essa semana, porque o olho dele é mau, o olho dele é ruim, o olho dele só procura o que não presta. Deixa eu te falar, se você quiser procurar o que não presta, você vai achar em qualquer lugar, mas se você quiser procurar o que é bom, vai achar em qualquer lugar também. E vai achar em todas as pessoas, vai achar as coisas boas
e as coisas ruins. Alguém diz comigo assim: depende do olho. Então vou ler o versículo para terminar. Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, ai Jesus. Gente que entrou no casamento agora, mas os olhos são maus, aí o casamento fica ruim. Gente que entrou no ministério agora, começou a pastorear, mas os olhos são maus, aí ninguém presta, crente não presta. Gente que entrou na escola agora, aí a escola é mau. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Porque se a luz que a gente são trevas, com grandes trevas serão. Alguém diz assim: os meus olhos são para ver a glória de Jesus. Então a gente vai vir nesse altar consagrar eles para Jesus. A gente vai vir nesse altar dizer para ele assim: Senhor, sabe aquele olhinho ruim? O Senhor vai tirar ele hoje. Arranca ele de mim hoje. Eu vivo no meio de trevas e no meio de luz, mas eu não quero olhar para as trevas. Eu quero olhar para a luz que está ao meu redor. Ao vir para o altar, eu queria que todos viessem. Ninguém conversa com ninguém na hora de eu vir para o altar. Ninguém fala com ninguém, ninguém toca em ninguém. É um momento seu com Deus. Mas você podia falar para ele assim: